O Instituto Borborema é uma associação educacional sem fins lucrativos. Em Campina Grande promovemos cursos, palestras e concertos presenciais. Também é aqui, no estúdio montado em nossa sede física, que nós gravamos os nossos cursos online e os programas que disponibilizamos gratuitamente na internet. Todas as segundas, quartas e sextas, às 19h30, publicamos vídeo novo no canal do IB no YouTube. Nas sextas-feiras nós temos sempre o Brasil Comentado, um debate independente sobre os principais acontecimentos da semana. Nas segundas e quartas, disponibilizamos lives, aulas, documentários e palestras gratuitas para todos os nossos seguidores. Para que todas estas atividades se mantenham e que outras possam ser criadas, precisamos da sua contribuição financeira. A partir de R$10 você ajuda decisivamente o Instituto. São 3 meios. Pela nossa campanha no site Apoia-se, apoia.se/Instituto Borborema, pelo nosso site institutoborborema.com/ajudaoib ou direto na nossa conta bancária. Qualquer dúvida, fale conosco na seção contato do nosso site, institutoborborema.com/contato. Contamos com a ajuda, a participação e a oração de todos que gostam do nosso trabalho. Antes de começar a palestra, para efeito de um comentário da apresentação de Danilo, como eu sou de Brasília, e há uma relação, primeiro, pô, que bacana, adorei a palestra e eu acho esse um tema assim, fundamental, porque de certa maneira eu vou tratar de algo... Isso está antes da palestra, tá? Para efeito de edição, depois não ficar um comentário, porque quem vai assistir o vídeo... Não... Mas eu preciso comentar isso, porque assim, eu vou comentar algo muito semelhante do ponto de vista do seu objeto, mais reduzido, que é a obra de arte, né? Porque ele está em locais diferentes e atinge algumas pessoas da sociedade. As cidades atingem todo mundo que está nela. Mas, por outro lado, numa perspectiva talvez um pouco mais, vamos dizer assim, universal, ou pelo menos ocidental, porque eu vou tentar identificar um fenômeno parecido que não é exclusivo do Brasil. É um fenômeno europeu e, sei lá, a gente pode chamar ocidental. Ocidental é uma boa palavra porque me exime de fazer investigação de culturas as quais eu não conheço ou não domino, para poder falar alguma coisa que consiga. Mas antes disso, eu queria comentar também que assim, essa coisa que ele está falando de Brasília, isso é muito real. Esse tema ele é muito profundo porque, de fato, essa arquitetura e o urbanismo das cidades, ele cria impacto real na vida das pessoas. Eu nasci e cresci em Brasília. E uma das características que fica com uma espécie de mitologia das cidades, quando a gente trata de pessoas, isso nunca é uma equação simples, então fica um pouco na mitologia, mas essa mitologia resulta em realidade nas relações, ou seja, que as pessoas são frias, isso é verdade. As pessoas são frias e há um elemento, eu estou querendo levar o pessoal do Instituto lá para Brasília para conhecer também, que é uma coisa que não aparece nas fotos e não aparece na feiura dos prédios, mas é muito real. A Brasília é uma cidade feita, e isso é tão especial sobre a mentalidade comunista, isso é tão bonito sobre o comunismo, essas belezas do comunismo, que aparece o seguinte, tudo é feito em nome do povo, né? O povo, as massas, o povo. E Brasília é uma cidade feita para humilhar o povo. Ela é feita para humilhar quem anda a pé. Ou você tem um carro, ou você não existe. E é verdade isso que eu estou falando. Por exemplo, ele mostrou os 2 eixos, né? Então é um inferno para os ônibus circularem, porque o ônibus circula aqui e circula aqui. Então você imagina que atravessar de um canto para o outro, como por exemplo uma faixa como essa daqui, será que eu consigo pagar? A gente pode ir até 3 da manhã, né? Então eu posso demorar nesse aqui para depois entrar no meu tempo. Eu vou fazer e apago, tá? Você tem aqui uma asa, né? Uma asa e outra asa, e o eixo central. Isso aqui é uma fatia, outra fatia, outra fatia. São um monte de fatia, eu não me lembro dessas fatias aqui. Então aqui seriam, aqui tem um eixo gordo no meio,
as pares para cá, as ímpares para cá, e você vai dar 600, 400, 200, 800 está aqui embaixo, que são coisas maiores, e isso se replica para cá. Então, primeiro que é o seguinte, e cada inferno desse daqui é um bloquinho. Então, é impossível que um ônibus fique fazendo isso daqui, né? Então, o que o ônibus faz? Ele faz isso, faz isso, faz isso. Você para aqui e que se lasque para descer para o outro, aqui para que está lá, entendeu? E tem mais um detalhe, as ruas são assim, ó. Um meio fiozinho aqui, morro, porque é tudo cavado. Olhando em perspectiva aqui, né, assim, né? A maioria das ruas. Então, o infeliz fica andando aqui, carro passando aqui. É uma humilhação permanente. É muito gritante isso em Brasília. Não é uma coisa só da esplanada dos três poderes, né? E dentro das quadras também... outras duas coisas, só para terminar o assunto Brasília, porque eu gosto desse assunto. Outras duas coisas que tem também muito interessante, que revela a profundeza do que você está dizendo, assim... além disso, Brasília é dividida por setores, né? Então tem o setor, e o setor aqui tem um negócio chamado setor de diversões. O que também é bem comunista. Quer dizer, quero me divertir, então vá ao setor de diversões. Aqui você se diverte. Aqui não. Aqui você se comporta. E fora os delírios que eles achavam, por exemplo, que eles iam misturar as populações, né? Então, o rico, o chefe da repartição ia morar junto com o funcionário da repartição. É tudo uma bobagem, e acabou que os apartamentos foram ficando caríssimos, foram empurrando para fora. Meu pai, quando mudou para Brasília, tinha um apartamento, e aí, isso é sério, olha que kafkiano, vou falar isso de serra, a gente vai para o nosso negócio. Tinha um apartamento, tinham 2 ou 3 famílias morando nesse apartamento, um apartamento de 3 quartos. E o fogareiro ficava no quarto. Então a família morava num quarto, uma outra família morava no outro, o banheiro era coletivo, e tinha, como está aqui, então como se fosse a sala da casa, uma porta, tá? Aí quando você abria a porta, o que tinha do outro lado? A repartição pública. Então você dormia, fazia sua comidinha, amanhã acordava, amor, vou trabalhar e tal, abria a porta, estava na repartição. Imagina que cena kafkiana. Tem uma adaptação do processo do Kafka, do Orson Welles. É esse cenário, é impressionante. E isso cria um impacto real na vida das pessoas. As pessoas em Brasília são muito pouco ousadas mesmo, assim, o sonho é ser um funcionário público, né? E isso gera muito orgulho, enfim, há uma série de consequências. Vamos fazer uma palestra sobre Brasília? Outro dia. Bom, agora, assim, começando o meu tema aqui, antes também de entrar nele, eu queria muito agradecer o pessoal do Instituto, todos vocês. Não vou falar nomes, porque vocês sabem que eu tenho um problema cognitivo sério com nomes, embora seja da literatura e lide com palavras, né? Mas é uma alegria muito grande, admiro, acompanho o trabalho de vocês, tem sido dias incríveis, muito inspiradores, e eu de fato espero contribuir, como diz um poeta de Brasília, velhinho, morreu já, que eu possa, eu não sou, ele tem um poema longo, não vou lembrar, que ele fala um monte de coisas bacanas, assim, que eu possa contribuir com a parcela mínima que fui. Então, que eu possa contribuir com uma parcela mínima para que essa reflexão que vocês fazem e que seja muito importante possa frutificar mais ainda. Pois bem, o nosso tema é um pouco ousado, assim, né? A gente tinha pensado em alguns títulos e o título final da palestra ficou Você Não Sabe o que é Arte. E eu imagino como isso possa tocar quem se interessa pela palestra. E eu gostaria muito que a chamada de fato fosse, inclusive para vocês que estão aqui, que tivesse sido esse o convite. Você não sabe o que é arte. E isso para a gente já detona uma série de possibilidades de significados. Uma delas que é assim, eu não sei, mas de alguma maneira eu sei. Por quê? Porque se você prestou atenção nesse chamado, tem alguma notícia do que é arte que você sente não dominar, que você não sabe explicar o que é, mas, entretanto, te atrai o suficiente
para olhar para uma coisa que te ofende dizendo que você não sabe o que é arte. Se você para ouvir então o que é, isso significa que tem um espaço a ser preenchido, mas tem um resíduo do que a gente chama de saber. Então pode ser que tenha uma coisa assim, eu não sei porque eu não sei explicar o que é arte. Se você me perguntar a velha passagem sempre lembrada de Santo Agostinho, né? Eu sei o que é o tempo, mas se me perguntarem o que é o tempo, eu não sei. Então, em algum lugar, com uma espécie de intuição, você sabe o que é arte, mas a coisa é tão confusa e ameaçadora que, para si mesmo, você diz, não, eu não sei o que é arte. Então, por um lado, a sentença inicial do convite da palestra, que é você não sabe o que é arte, é verdade e é mentira. Você não sabe, por isso você veio procurar saber, mas alguma coisa você sabe e é por isso que você sabe que precisa saber mais. Por outro lado, você não sabe o que é arte porque, de fato, é muito difícil definir o que é arte. Quando eu evoquei essa diferença do Santo Agostinho, e, de fato, é muito difícil definir o que é arte. Então, geralmente, quando a gente pensa assim, você sabe o que é arte? Você pensa que você deveria ter uma formulação verbal para dizer o que é isso. Olha, arte é tal coisa. Eu costumo brincar, por exemplo, tem um canal de arte na TV assinada do Brasil, chamado Arte 1, e na programação volta e meia entram alguns artistas. E na palavra artistas, nesse caso, a gente pode incluir todos os nossos fantasmas, porque eles parecem um pouco. E as definições são incríveis, assim, a arte é a liberdade. A arte é o meu eu. A arte é a expressão. Outro dia eu vi um que era assim, a arte é a conexão com todos os seres. As plantas, as árvores, o ar. Entendeu? A arte é a comunicação do meu sentimento. A arte é estar com uma pessoa. Então, assim, todas essas definições são muito chocantes, porque você fala assim, se essa turma que faz o negócio diz que é isso, pô, esse negócio é muita coisa. Porque se eu estou no ônibus, não estou em arte, porque eu estou com um monte de gente, né? Então, assim, todas essas coisas se encaixam em muita coisa. A minha tarefa aqui vai ser a gente olhar por que a coisa chegou nesse estado e qual o caminho que a gente vai fazer para serenizar esse assunto, né? No curso que eu gravei agora para o Instituto, eu falei uma coisa que eu gostaria de reforçar aqui, que é o seguinte, algumas discussões, o estado da nossa educação é tão, vamos dizer assim, nefasto, as lacunas são tão grandes, a destruição da inteligência é tão profunda. Há muito tempo atrás eu fui assistir um professor escocês, muito bom, que dá aula no Brasil, e aí ele falou assim, por que ele decidiu dar aula, né? É porque ele falou assim, quando eu vi a maneira como vocês estavam fazendo as coisas, eu falei, não dá para eu fazer com vocês, eu vou ter que parar, voltar lá atrás, falar o que é essa coisa, para depois vocês fazerem a coisa. Então, assim, a gente chega com muitos problemas. E uma das tarefas que eu acho que são permanentes, é uma tarefa que é permanente, eu não posso chegar aqui e saltar para uma definição de arte. A gente precisa limpar o terreno um pouquinho antes. Então, o meu objetivo é atravessar um pouco com vocês um mar revolto. O Danilo falou que ele tinha falado da feiura e eu ia falar da beleza. Ele mentiu. Eu vou convidar vocês a atravessar uma grande feiura primeiro, compreender por que essa feiura está instalada, essa feiura não só nas obras, como na ideia das obras e do que tem de ser as obras, porque é só a partir desse tipo de limpeza que a gente pode depois puxar uma coisa um pouco mais sóbria do outro lado e operar com alguns conceitos que nos permitam ter experiências reais. Então, por exemplo, a sujeira que está dentro do conceito de arte é tão grande, tão impregnada e tão profunda, que o problema não é que nós temos um problema conceitual. O que nós vamos enfrentar aqui não é um problema conceitual, não é um problema verbal, no sentido de qual a formulação que eu vou sair dessa palestra para explicar o que é arte. Eu vou chegar no final dela com uma formulação, mas o meu objetivo maior é limpar uma série de falsos problemas
que não só não me deixam ter uma visão real do conceito de arte, como não me deixam ter uma experiência real com a coisa que é a arte. Então é uma tarefa de limpeza para proporcionar a experiência. Eu costumo dizer em todo curso que eu dou sobre arte, toda palestra, toda vez que eu falo sobre arte, que é o seguinte: esse evento que nós temos aqui, o evento de eu falando sobre as artes, é um evento meramente propiciatório, ou assim, sei lá, num certo sentido, assim, teórico. Eu vou, no teórico mesmo, teoros, de ver de cima, eu vou fazer um mapa que não adianta nada se você não andar no território. E isso me permite fazer uma pequena nota de pé de página, considerando a circunstância para quem eu estou falando. A gente, no universo de feiuras que a gente vai atravessar, uma das coisas fáceis da gente incorrer, e eu vou tentar ser cuidadoso para que a gente não faça isso, é que a gente diga assim: eles não sabem o que é arte. Mas eu, que sou um conservador, que já comecei a ver um monte de coisa, eu sei, e eles não sabem. Eles, a esquerda, o mainstream, os artistas palhaços, palhaço no pior sentido que é o palhaço, bom palhaço sabe o que é arte. Essa palhaçada toda que a gente vê de entretenimento, ou toda corrompida por ideologia, os professores universitários. Então, o primeiro convite que eu quero fazer para vocês, nesse sentido, é que nós aceitemos a ideia de que eu não sei o que é arte. Portanto, o primeiro passo dela de verdade, dessa provocação, é que, no fundo, é um nós. Eu também estou me incluindo. O meu esforço de falar sobre isso é um esforço de que eu também entenda. E esse é um dos motivos pelos quais a gente não sabe o que é arte. É porque a gente precisa explicar o que é arte. A gente precisa entender. Há outros momentos em que você não precisava se perguntar o que é aquilo. Por exemplo, meu filho outro dia olhou uma máquina de escrever e falou: o que é isso? É uma máquina de escrever. Eu não sei o que é uma máquina de escrever. Para que serve? Para escrever. Mas como funciona? Ele não conhecia aquele mecanismo. Então ele precisava olhar para aquilo, dar um nome, criar um conceito, ter uma explicação para aquele negócio. Ele jamais olhou para o computador e falou assim: o que é um computador? Porque está vivo na vida dele, está presente, está real, ele está usando, ele está fazendo, ele reconhece os benefícios, o que aquilo tem de bom volta para ele sabe o que pedir daquilo, para onde ir com aquele negócio. Lógico, dentro de um limite, porque um dos problemas da tecnologia é quando a gente, não é esse assunto que eu estou falando, mas um dos problemas da tecnologia é quando ela começa a usar a gente não tem a menor ideia do que para a gente usa. Eu estou falando isso num ambiente muito restrito, muito objetivo. Você não olha uns sapatos assim: o que é isso? Você usa, cara. Você não precisa dessa resposta. E nós estamos vivendo num momento em que a gente precisa olhar para um Rembrandt e dizer: que diabo é isso? Tem um monte de figura e tal, não sei o quê. E a gente precisa de fazer isso por algumas razões. Uma delas é que a gente está muito burro. Eu estou me incluindo, tá? Eu nasci em 1973, fui educado no Brasil, não estou acusando ninguém. Cada coisa que eu descubro, cada passo de verdade que eu dou é um esforço individual. Cavalar, quando eu digo individual, assim, achando meus parceiros, meus amigos, as pessoas que sabem mais, grudando nelas, mas a coisa não está dada. O que está dado é assim: fique cada vez mais burro. Então, uma pessoa que fez o melhor colégio particular do Brasil, depois entrou na USP, depois foi para o mestrado e para o doutorado, eu vou mostrar para vocês isso daqui. Não é uma tese, não. Vou mostrar, matar a cobra e mostrar o palco. Vou mostrar a cobra morta, inclusive. A pessoa que fez esse percurso todo, se fez certinho lá dentro, se não deu uma olhada pela janela, o que é true outspeak mesmo? Se não deu uma namorada numa coisa sábia, individualmente foi lá buscar, ela está muito burra. E as pessoas sabem disso. Porque se você der um grito e você não sabe o que é arte, essas pessoas podem até reagir de maneira arrogante e tal, mas lá dentro vai tremer. E muitas vezes é isso que faz com que a resposta deles seja: a arte é o meu cabelo eletrizado que gruda, não sei o que. Não é isso, você sabe que não é, você está mentindo para mim, para você, está dando uma resposta para me evitar. Então eu vou fazer uma explanação um pouco desse problema, de como que ele acontece. Vou compartilhar com vocês um percurso visual, para vocês verem um pouco como isso reflete-se na realidade.
para que a gente depois, no final, aí sim, chegue no ponto da beleza e tente olhar se, quando a gente fala de arte, a gente está falando de um objeto como a máquina de escrever, ou seja, uma coisa que acabou, algo ali em torno, sei lá, da metade do século XXI, um negócio que acabou realmente, não existe mais, existe um resquício dela, que assim acende um pouquinho no entretenimento, acende um pouquinho ali e aqui, ou se esse negócio existe e está disponível para que a gente vá lá e tenha o melhor da relação dele. E é por isso que o final da palestra, porque a pergunta sobre o que é arte só pode ser respondida assim, é que essa pergunta tem que ser completada com um para que serve a arte. Não adianta só a gente ter um conceito de arte. Ele não vai ajudar em nada. Se você... Vamos supor que o conceito que eu vou colocar aqui seja um bom conceito, eu tenha acertado a mão, o que seria uma coisa extraordinária, porque ninguém até hoje conseguiu definir uma arte assim do tipo pimba, né? Tá aqui, é isso e acabou. Eu estou fazendo uma tentativa de fazer isso. Suponhamos que eu tenha acertado e eu resolvi um problema da filosofia ocidental inteira. Eu fui lá e falei, arte é isso aqui, ó, é isso. Se não tiver aqui, não é arte, se tiver aqui, é arte. Vamos supor esse ponto. Isso não vai adiantar nada para você. Nada. Porque é assim, eu vou pegar um exemplo. É como se eu explicasse o que é um beijo. Ou como se eu explicasse o que é ter um filho. Ou como se eu explicasse o que é ter uma revelação. Não adianta, né? Pode te ajudar a explicar para os outros, pode te ajudar a explicar a coisa para você mesmo, e o recurso verbal ajuda a gente a comunicar e a explicar para nós mesmos, mas há coisas que a gente sabe, voltando para o começo para o nosso título, por experiência, para usar um termo amplo, assim, sabe, na nossa vivência. Eu não estou dizendo... Eu não sou um filósofo e alguns termos que eu vou usar aqui não estão pedindo nenhuma correção filosófica, eles precisam ser entendidos no contexto. Tá? E isso já me permite entrar num aspecto prático da dificuldade do que definir obra de arte. Bom, então primeiro elemento que a gente sabe, por que é tão difícil definir obra de arte? Porque nós estamos burros. Segundo motivo, porque obra de arte é um troço difícil a beça de definir. Volte lá para Santo Agostinho, definir o tempo. É difícil a beça definir o tempo. E em terceiro lugar, porque uma definição conceitual de alguma coisa é uma elaboração verbal. Ela não é objetivamente pegar um negócio. Se você perguntar para um ministro do Supremo o que é ser bom, talvez ele saiba. Ele saiba dizer. Isso torna ele bom? Isso torna uma pessoa boa saber o conceito de bondade? Não. Ela precisa viver aquele troço, não é? Então, do mesmo jeito, não adianta ter um conceito de arte. Então, mesmo que a gente alcance, não vai conseguir. E voltando ao que eu estava dizendo, pense o seguinte. Fiquei pensando se vai ser cortado isso, né, que eu falei aqui. Não, né? A palestra é sobre Deus, mas pode falar do demônio também, né? E então, assim, se você for pensar, por exemplo, se você quiser fazer essa experiência, é uma experiência muito gratificante, tentar definir uma cadeira. Defina uma cadeira, pega um pedaço de papel e define. Eu vou definir o que é uma cadeira. Como que eu começo? Objeto. Objeto é uma palavra boa. Objeto feito. É bom porque a cadeira não brota igual a carambola. Então, ela é feita. Objeto feito para sentar. Definir. Pronto, tá aí. Ó. Cadeira, objeto feito para sentar. Aí eu viro assim, e por que não é um banco? Ou um sofá? Ou um tamborete? Não, peraí. Então, objeto feito para sentar que tem 4 pernas. Mas eu posso ter uma poltrona de 4 pernas. Não, então, peraí. Que tem braço, mas a poltrona tem... Não, então não tem braço, mas eu tenho poltrona que também não tem braço. Cara, tenta. Eu estou falando de uma cadeira. Tenta definir, então, o que é o tempo, o que é a arte, o que é o amor, o que é a amizade. Então, assim, primeira coisa, isso é muito importante, assim, que a dificuldade de definir arte não seja uma dificuldade de conhecer arte, de viver com a arte, de experimentar a arte e também de fazer a arte.
Então, assim, não é porque você não consegue definir uma cadeira que você vai deixar de sentar. Não é porque você não consegue definir a arte que você não vai deixar de experimentar e de viver com a arte. E isso é muito importante, porque isso me lembra um texto, eu não vou me lembrar o livro, mas uma passagem belíssima do Louis Lavelle, quando ele cria uma imagem linda de alguns problemas conceituais com os quais nós lidamos, que é como se a gente estivesse tendo que abrir uma porta com a chave na mão, e ao invés de abrir a porta e passar, a gente fica fazendo elucubrações sobre a chave e a fechadura. A chave, aí tem a fechadura, você baixa, e não abre a porta. Então, assim, algumas coisas, a gente tem que... Uma das maneiras de ficar inteligente é saber, isso aqui eu não vou alcançar o 100% dela, não é o ápice. Eu vou sempre estar reelaborando o meu conceito de arte. Agora, eu posso, a partir daquela limpeza, parar de sofrer com o que eu não preciso sofrer e ganhar instrumentos, ganhar uma ferramenta intelectual para me tranquilizar, para ter essa experiência real com a coisa. Isso a gente pode fazer. E, mais ainda, fazer uma coisa que a gente deve fazer, que a gente gosta de fazer, mas que a gente às vezes faz com raiva e que termina sendo mais prejudicial do que benéfico para essa relação com a arte. Quer dizer assim, isso não é arte. Isso aí não é. Aí o cara fala assim, mas você sabe defender que não é? Não sei, mas já estou ficando com raiva que isso aí eu sei que não é arte. Então, todo o nosso esforço conceitual vai ser um esforço para, fazendo essa limpeza, poder, em alguns casos, dizer, cara, isso não é arte. Por quê? Porque a arte tem alguns pré-requisitos que esse negócio não atende. Ele até atende alguns, ele até vai numa direção, mas ele não atende esse negócio completamente. Para dar mais um exemplo sobre isso. É difícil definir o que é amizade. Mas se você não souber, na sua vida prática, reconhecer o que é um amigo ou não é um amigo, ou como ser um amigo ou não ser um amigo, o problema é muito profundo. Então, a minha tarefa hoje aqui é te dar algumas ferramentas, provocar algumas reflexões e fazer um certo mapa do problema de modo que você consiga não ficar preso nos escolhos inúteis de problemas que não fazem sentido. Tá? O que não é uma ideia, vamos dizer assim, não é uma proposta muito modesta, ela é ambiciosa, né? É um negócio complicado. Então vamos lá. Passando pelos problemas dos conceitos, a gente chega numa outra coisa. Tal como a palavra arte, tal como todas as palavras, elas não têm um comportamento dócil. Uma palavra é um bicho perigoso, uma palavra é um animal em movimento, né, que você precisa ter cuidado com ele, e você precisa entender o que ele é e como ele se comporta em algumas circunstâncias. Isso seria um conceito básico para leitura e interpretação de texto, é você entender que uma palavra, em princípio, quer dizer determinada coisa, entretanto, naquele texto ela pode estar dizendo outra, e às vezes o seu próprio oposto. Além disso, uma palavra sofre variações históricas e circunstanciais, né? Então, a palavra arte não está fora disso. Então, assim, uma primeira limpeza que a gente tem que fazer é, olha, arte, eu estou falando de arte, é um objeto produzido, um tipo de objeto produzido pela cultura humana. Ah, isso é muito vago. Eu estou falando disso. Por quê? Porque eu já estou limpando aqui traquinagem. Por exemplo, esse menino é muito arteiro, faz muita arte. A palavra está ali carregando um conceito que não é o qual a gente vai lidar. Então, isso é importante que você diga assim, a arte pode significar 480 coisas, mas eu não estou falando das 480 coisas, eu estou falando de uma. Né? Além disso, o conceito de arte muda ao longo do tempo, como as palavras também, elas mudam geograficamente, circunstancialmente e mudam ao longo do tempo. Eu acho que toda a visão histórica ganha muito quando, ao invés da gente começar a recontar a história do começo, ao invés de fazer a linha cronológica do começo para o fim, a gente olha de onde a gente está. Tem que olhar daqui para trás o que é a arte para entender o que ela foi um dia. Assim, o que é arte hoje?
E isso que eu vou dizer está dito por críticos, está escrito em livros de formas um pouquinho diferentes. Você encontra de maneira muito comum. Nesses apanhados de artistas falando sobre arte, você vai ver isso muito claro. Assim, arte é qualquer coisa que eu chame de arte. Isso não é... Eu trouxe, inclusive, um crítico, que eu vou ler um pedaço dele aqui depois, Robert Danto, que não diz exatamente isso, mas está no meio de uma discussão de gente que ele teve que dizer que não era isso, porque tinha gente dizendo com clareza. Arte é qualquer coisa que eu diga que é arte. Nada pode ser nada não, tem muitas coisas, mas poucas coisas retratam também a imbecilidade em que nós estamos enfrascados. Né? Define uma coisa, é qualquer coisa que eu chamar de coisa. Isso aí é o que eu chamo num livro que eu escrevi, não publiquei ainda, Complexo de Humpty Dumpty. Né? Humpty Dumpty é aquele personagem da Alice no País das Maravilhas, que quando ela encontra com ele, aí eles testem uma conversação muito louca e tal, e ele fala do desaniversário delas. Não sei se vocês já viram essa passagem. Ele fala, hoje é o seu dia do desaniversário? Ela fala, não, é o dia do meu aniversário. Ele fala, não, é o desaniversário. Aí ele vai fazendo uma matemática louca, e aí ele fala assim, por que você tem 360... Eu posso errar um número aqui, não importa, tá? Você tem 367 dias normais e um que é o do seu desaniversário. Então você comemora 365 dias normais e um que é o seu aniversário. Portanto, você tem 368 dias normais e um extraordinário. Ele falou, não, peraí, desculpa, você errou a conta. É 365 menos 1 dá 364. Ele, não. Ela falou, dá, cara? Ele falou, não dá não. Aí por que não dá? Ele falou, porque eu não quero. Eu falei, não, mas não é que você querer, assim, é 364. Aí eu tiro 1, conto de novo, tem 365, conto de novo, tem 364. Ele me prova. Aí ela pega um papel, 365 menos 1, 364. Tá aqui. Aí ele pega, olha. Aí ela, desculpa, só um minuto. Ele, o quê? Tá de cabeça para baixo. Ele falou, você é muito chata, né? Você tá entendendo? Tá querendo tudo, entendeu? Que eu leia certo e tal. E ele vai nessa desculpa. Ele dá aula de semiótica e Deleuze na Universidade Federal, o Humpty Dumpty. Então, cara, é um exemplo extraordinário da vontade de desentender, entendeu? Eu falo, não é 364. E a discussão continua, porque ela vai ficando indignada ali, ser meio abusada e tal. E aí ela fala, eu não me lembro agora qual é a palavra, Puxa vida, eu não me lembro, não importa qual é a palavra. Ela fala, num determinado momento, eles têm uma certa... eu falo assim, ele pergunta, e qual é o seu nome? Aí ela diz assim, meu nome é Alice. Mais ou menos isso. Se estiver errado, vocês vão lá na passagem depois, vocês vão ver, mas o fundo está fazendo sentido. Meu nome é Alice. Ele disse, mas que nome importante? Aí ela fala assim, importante é uma coisa... Ela pergunta para ele, qual é o seu nome? Ele fala, Humpty Dumpty. Ela, que nome importante? Aí ele fala, o que é importante? E ela explica o que é importante. Ele diz assim, não, importante quer dizer isso aí não. Importante, ela fala assim, importante quer dizer o quê? O alvorecer do sol ao meio-dia. Ela fala, não quer dizer isso, não quer dizer isso. E a discussão vai indo. É uma discussão de escalada de absurdos, até que ele termina dizendo o seguinte, olha, as palavras querem dizer exatamente o que quem manda diz que elas dizem. Eu mando nisso aqui, e eu estou dizendo que desimportante quer dizer isso, e 364 não é a conta para 365 menos 1. O que importa não é o sentido das coisas, é quem manda. E eu que mando. Né? Dá uma volta aí na cabeça no jornal hoje em dia que você vai ver o efeito disso. Então, assim, definir uma coisa como qualquer coisa é apenas atuar dentro do complexo de Humpty Dumpty. Porque o teórico ou o artista que está fazendo isso, ele está simplesmente dizendo, é o que eu quero que seja. Tá, mas você não consegue me dizer uma coisa que está além da sua vontade? Não, nem quero, nem consigo, nem quero, não me interessa. Vê bem, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, eu trouxe exemplos disso, porque a gente vai usar termos como hoje em dia, arte contemporânea, e vê bem, eu sou escritor, eu sou um ficcionista, lancei um livro, então eu sou um artista contemporâneo. Sentido objetivo do termo, eu sou isso. Hoje em dia está todo mundo perdido. Pô, vocês estão aqui, né? Então, a gente tem que ter cuidados para não pegar assim, a arte contemporânea. Esse é um nome que embrulha pouco a coisa,
Então a gente tem que ter cuidado para, se eu estou empregando isso no sentido de arte que é feita agora, porque ela é um monte de coisas, entendeu? Ela é também, por exemplo, vou dar um exemplo, por exemplo, vocês já viram isso daqui? Não, isso não é uma coisa, isso aqui que eu quero. Já viram isso? Isso é um poema do Augusto de Campos. Esse é o poema todo, tá? Não é um título, um truque. Esse é o poema todo. Um poema, esse poema que revê é contemporâneo do Mundo como Ideia, do Bruno Tolentino. Arte contemporânea. Esse poema aqui, ó. Já ouviram isso? Esse é o poema todo. Para avisar para vocês que é complexo. Isso aqui é o título. Isso aqui é o poema. É do Oswald de Andrade. É contemporâneo, se não for mesmo antes, é contemporâneo da época, né, no sentido geral. É contemporâneo dos sonetos do Lima Barreto. Jorge de Lima. Então, assim, também é uma limpeza que a gente tem que fazer. Assim, arte contemporânea. De qual você está falando? Do quê? Às vezes está certo o termo, porque é aquele que se intitula Museu de Arte Contemporânea. Basta, sei lá, que a sua raiva aumenta e você vai justificar todos os seus impropérios. Mas quem deu a ele o direito de ser arte contemporânea? Então, assim, esses cuidados são muito importantes. Bom, então o que é arte hoje? Começa olhando daqui para o passado. Ela é uma arte Humpty-Dumptianamente definida, ela é o que eu quiser que seja. Isso gera mercado, gera tudo, isso é real, isso é efetivo. Mas se a gente for voltando no tempo, a arte vai ganhando um pouco mais de consistência. E ela independe de eu querer que ela seja isso ou não. Ela começa a ter ela passa a ter, conforme a gente volta no tempo olhando para ela, uma série de pré-requisitos que a qualificam ou não para entrar naquele grupo. Então, se eu sei disso, eu vejo que há coisas, há qualidades que foram sendo perdidas para que eu possa dizer que ela é qualquer coisa hoje. Né? Lógico que eu não vou fazer essa história inteira, mas, por exemplo, uma das qualidades que ela tinha é que ela era uma obra. Ela era uma coisa feita. Alguém tem que ter pegado um pedaço de madeira, talhado aquilo, até que aquilo ganhasse uma forma de uma pessoa, de um cavalo, de qualquer coisa, ou qualquer outra forma, e eu visse a transformação de uma matéria-prima num objeto simbólico. Então você tem um trabalho de manufatura, um trabalho de confecção, em que eu pego uma matéria bruta e transformo ela numa matéria significativa. Putz, aí eu já tenho um indício de uma coisa que está acontecendo no que chamava de artes antes, que era o seguinte: eu transformo coisas brutas em coisas significativas. Se eu quiser, eu posso ampliar um pouco esse sentido do significativo, assim, eu transformo coisas brutas em coisas, também numa palavra que vai precisar ser compreendida mais detalhadamente, mas assim, espiritualizadas. O que eu quero dizer com isso? Eu pego um troço que é pura matéria, mexo nele de determinada maneira, que ele ganha uma certa transcendência. Eu não estou falando aqui de transcendência no sentido religioso, estou falando se eu pego uma física e ele ganha uma certa metafísica. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o livro, o que você tem aqui é matéria, são manchas num papel, né? Ao ler esse troço aqui, que é físico, eu podia ter carimbado um monte de coisa, feito o que eu quisesse, isso aqui é uma mancha no papel, isso é matéria. Uma coisa vai se levantar daqui, uma ideia, uma imagem, um sentimento, uma sensação. Então eu estou saindo da física para a metafísica do negócio. Putz, então eu tenho uma diferença muito grande entre qualquer coisa e coisas que têm que atender a essa qualidade. Então eu começo a entender que tem um lapso aí, tem um acontecimento aí no meio, as coisas foram mudando de tal maneira que eu sei que isso se perdeu. Eu sei que isso se perdeu, a gente já tem um dado. Quando eu olho para o que é a palavra
Antigamente, eu vejo lá ars, techne, né? Techne do grego, ars, o fazer, todas elas voltadas a coisa denominada, a palavra que denomina aquele negócio fala de fazer coisas. Então eu estou confirmando isso. É engraçado porque, por exemplo, muitos historiadores, alguns bons inclusive, falam o seguinte, que a arte na Grécia Antiga, quem entende de história sabe que essa discussão existe aí, a arte na Grécia Antiga era muito outra coisa que não tem nada a ver com o que é hoje de fato. Não foi que ela se perdeu, ela era outra coisa. E aí aconteceu um milagre. Eu vou ler para vocês não dizerem que eu estou mentindo. Está aqui no Robert Danton. Não vou ler não, vocês confiem em mim, senão vai comer muito tempo da palestra. Ele diz o seguinte, isso é muito comum entre os historiadores, tá? Não é muito comum na escola, você vai ver isso ali. Tinha um troço lá que não era arte. A poética de Platão não tem a palavra arte. Não tem a palavra arte. Né? Não tem a palavra literatura, eu acho. É poesia, né? Então, por exemplo, você tem defesas sérias assim, de que o que acontecia na Grécia Antiga não era literatura, porque nem a palavra existia. Aí, por milagre, no século XIX, surge um negócio chamado arte. Aí sim nós temos arte, porque o negócio chama belas artes, um negócio voltado para a fruição, arte pela arte. Então, agora aqui nós temos aqui uma novidade. Isso é uma bobagem grosseira, mesmo quando você vai ler Platão na República, no Hípias, e claro, lendo a poética, você vê claramente que os camaradas estão falando de um fenômeno que não interessa nesse momento se tem o nome literatura ou a belas artes, não interessa, que a palavra empregada techne, ou depois no latim ars, serve para para o barqueiro e para Sófocles. A palavra está ali num ambiente mais ou menos comum, mas é óbvio que eles estão ali captando uma nota diferente. Senão não tinha discussão no Platão. Platão não discute se deve botar os sapateiros para fora da cidade. Ele não está interessado nessa conversa. Por que ele não está interessado nessa conversa? Porque antes de ter a ideia de Bela, ele sabia que aquele negócio produzia objetos ou fenômenos, como o teatro, vamos tratar como objeto, que tinha uma nota diferente, que levava para um outro lugar. E esse lugar, variando as análises, podia ser mais ou menos perigoso. Ou seja, esse troço mexe com a imaginação das pessoas. Então é diferente de fazer sapato. Então, assim, quando a pessoa diz assim para mim que no mundo antigo a arte designava o sapateiro, o barqueiro e Sófocles, eu falo, não é verdade, cara. Mas você é historiador? Eu falo, não, sou o Rampo de Dentro, não, estou brincando. Mas não é verdade, porque você lê a poética e vê que ele está tratando de um problema que um fenômeno, e é um fenômeno que tem a familiaridade, quando você vê lá discutindo como é que você cria verossimilhança, qual é o problema da imaginação que aquele troço é feito para gerar imaginação. Você vai ler aquilo e você vai ver que é isso que está fazendo o romancista atual. Então tem uma família aí. Não é a mesma coisa. Então, assim, o que vai acontecer, que eu estou adiantando aqui nesse processo, vou tentar dar uma corrida. Quanto tempo temos? Só para eu... Mexo? Então tá, então vou relaxar. Assim com o tempo, bora. Então, assim, nessa linha que eu estou fazendo, tem duas coisas que eu estou falando. Uma que é assim, é óbvio que o conceito histórico vai sofrendo mudanças, mas são nuances da coisa. Não só mudanças do conceito, como é evidente também que você tem diferenças de significado e de impacto social, de compreensão daquela obra. Então, os painéis públicos com hieroglifos no Egito Antigo tinham uma função social, a tragédia, o Homero tem uma função diferente do Jorge Amado, é óbvio que tem. Né? Então, esse objeto que a gente chama de arte, quando eu estiver falando objeto, entenda que ele pode incluir a performance e tal, então a gente poderia até falar de um fenômeno, mas se eu ficar falando fenômeno vai ficar muito vago. Esse objeto, que pode ser uma dança, e pode ser um som, que pode ser uma pedra esculpida, esse objeto, ele vai tendo usos diferentes. Aí a pessoa está vendo, então a arte é outra coisa. Não, meu filho, uma coisa pode variar seus usos, variar, para usar uma linguagem que vocês conhecem bem, variar os seus acidentes e manter uma essência. Não é assim, o pé de jabuticaba não dá goiaba. Então, assim, tem uma coisa que está ali que deve ter permanecido e uma coisa que vai variando. Então, por exemplo, eu posso colecionar arte para ficar rico. Isso mudou o destino da arte?
Você gosta de arte? Gosto. Por quê? Porque ela me deixa rico. Isso mudou? Não, isso reconfigurou um uso dela, acrescentou uma possibilidade, mudou. Eu uso arte para fazer o ritual, para enaltecer o rei. Tá bom, é uma outra coisa que você também pode fazer. Mas por que ela se permite fazer isso? Qual é o valor que está lá que vai se mantendo? Então, isso tem que estar claro, né? A arte no termo antigo para hoje muda, o conceito vai mudando, como as palavras vão mudando. Por exemplo, só para dar um último exemplo dessa reconfiguração de palavras, né? Tem um poema do Arkin, que é do século XVII, eu acho, sei lá, que ele descreve um Deus que surge e o Deus sinaliza with his plastic arm. His plastic arm, exatamente, com seu braço plástico. Aí a pessoa fala, cara, já era uma antevisão dos robôs, das próteses, Deus com braço de plástico, né? Não, porque plásticos, polímeros foram inventados muito depois do poema. A palavra dali era plástica, maleável, flexível. Então esse é um caso de incorporação que quase tirou a palavra do seu sentido original. Tudo bem, então você vai ter que analisar caso a caso. A tese que eu estou dizendo assim é o seguinte, a palavra arte vai sofrer mudanças históricas, até esse momento de diluição completa que a gente tem, mas ela guarda uma essência que, adiantando um pouco a tese do final da palestra, apesar das suas variações circunstanciais e apesar do estilhaçamento de hoje em dia, ela está lá. Quem quiser, encontra com ela. E uma das coisas que nessa história a gente vai observar é que ela não só perde a sua capacidade como objeto, só para dar um exemplo disso assim, ó, como é que você podia ser um escultor antigamente, um artista? Cara, você tinha que pegar pense na Pietà, no Moisés, de Michelangelo. Hoje a gente pode pensar, estou pegando uma coisa grande para ficar muito óbvio, mas pode ser uma coisa pequena, não importa. Você tinha que pegar aquela pedra enorme e pá. Quem tiver a oportunidade de ver, eu acho que uma escultura é algo que você só vê em presença, né? É o que a gente vê em fotografia, é a fotografia da pintura, não é a mesma coisa, mas é uma notícia daquilo. A escultura depende de presença física. Pô, quando você olha aquele negócio, ou uma escultura do Bernini, fala, são muitas qualidades para chegar nisso daqui. É muito trabalho, muito esforço. É uma bronca danada para chegar a isso aqui. Aí você ouve uma sinfonia do Beethoven, sei lá, qualquer coisa, Sibelius, né? É uma coisa, né? Aí 3 gritos descendo a bunda até o chão é um troço um pouco diferente. Uma coisa que você tem que reconhecer, é mais fácil, muito mais fácil. Então, a manufatura está sendo abandonada. Mas tem um evento no meio do caminho que é um distúrbio na noção de criação, né? Eu falava mais cedo com os meninos, a gente estava conversando, como, por exemplo, todo modelo criativo da gente nasce, assim, o artista, a gente olha para o artista com uma mitologia prometeica, né? Então é alguém muito ousado que rouba o fogo dos deuses e vai sofrer uma pena terrível por causa disso. Mas tem um outro modelo de criação, que é o modelo adâmico, onde você, ao invés de ousar contra a obra divina, você se sabe parte dela e contribui com aquilo que lhe foi dado. Então, a minha função é nomear as coisas, eu vou nomear, eu estou contribuindo com a criação. O Tolkien fala de criação e subcriação. E a arte sempre é uma subcriação. Por quê? Não existe artista que inventa dados da realidade. Toda obra de arte rearranja os dados da realidade. Então, quando eu olho essa perda da noção de obra, tem um evento no meio que é o romantismo. Então, é menos importante a coisa que eu fiz do que quem eu sou. Isso vai desaguar na coisa da celebridade. A música aquela menina, que menina incrível. Olha, você já viu que a música dela é uma porcaria, um lixo completo, mas ela é massa, ela é famosa, ela tem nela uma coisa muito especial. Então, o que tem é um processo de realmente perda da obra. Mas não é só perda da obra, porque depois a obra volta, vocês vão ver aqui, como sendo qualquer coisa que eu largo lá no meio do caminho. Eu vou ler para vocês um pequeníssimo trecho, 3 frases de um filósofo, tradutor, traduziu a poética de Aristóteles, foi professor na universidade e teve muita influência lá, e tal como os prédios e a boa arquitetura foi jogado fora, ninguém mais sabe quem é ele, nem na UNB sabe quem é mais ele. Português que veio da aula no Brasil, chamado Eudoro de Souza.
num ensaio chamado Arte e Escatologia, ele diz o seguinte: o símbolo artístico é dificilmente compreendido por uma época que se recusa a crer no transcendental. Então a nossa época se recusa a crer no transcendental. Então você vai acreditar que aquele símbolo é capaz de produzir tudo aquilo? Não, porque está tudo muito uniforme. E agora eu vou fazer um pequeno passeio por aqui, mas antes eu vou sinalizar algumas coisas que influenciam para que isso aqui tenha acontecido, para que algumas coisas que a gente vê tenham acontecido. Alguns fenômenos que alguns de vocês estudam e pesquisam nas suas áreas, sabem disso, mas não é só o evento do romantismo, mas a modernidade, e também com todos os cuidados, que a modernidade tem um monte de coisa, ela é um monte de coisa, mas ela tem lá as suas desgraças, e algumas dessas são preponderantes. Eu fiz uma pequena listinha aqui, que vão impactar, de coisas que vão impactar diretamente nessa produção simbólica que a gente chama de arte. A ideia de evolução, a ideia de revolução, a de tecnologia, que muitas vezes encobre a de técnica, o materialismo, o relativismo e o infantilismo. Então, voltando para aquele Humpty Dumpty que eu estava falando antes, quantos de nós hoje não está assim, atuando no debate público numa camada muito infantil? É todo mundo nervoso, todo mundo dando chiliquinho e querendo que a sua vontade, me ofendeu, a vontade. Lógico que isso tem impacto no nível de conhecimento que a gente tem da realidade, porque a gente também quer que a realidade seja obediente às nossas vontades, às nossas birras. Que nem o Humpty Dumpty, quer que o cálculo saia do jeito dele. É um desinteresse pela realidade que é óbvio que vai gerar o que a gente está vendo aqui. Aquele símbolo, para manifestar uma coisa verdadeira, precisa ter um interesse pela realidade. Esse abandono que passa por uma ideia de evolução. Então, por exemplo, esse trecho que eu falei que eu não ia ler, mas passando os olhos aqui, ele diz assim, o livro chama-se justamente O que é Arte. Ele diz assim: a princípios do século XX, na França, as artes visuais foram objeto de uma revolução. Até então, as artes, que a menos que se indique o contrário, militariamente chamar de arte, se haviam dedicado a copiar as aparências visuais em distintos meios. Esse é um dos críticos mais influentes do debate de arte contemporânea. Ele está dizendo que até a Revolução na França, que eu acho que ele está falando do impressionismo, eu sei que você vai olhar lá o livro, a arte se dedicava a copiar as aparências visuais dos em distintos meios. Não vai dar para eu entrar nisso aqui tudo, vou comentar ao longo das imagens, mas é um desentendimento do que é a mímese e a representação completamente estúpido. Estúpido. Pode ser que circunstancialmente um artista queira pintar esse copo à sua perfeição. Mas não é isso que ele está fazendo. Não é isso que ele está fazendo. Ele está desordinarizando esse objeto, ele está botando um outro olhar para ele, é muito mais complexo do que isso. Mímese não é a cópia da realidade. Um crítico a essa altura do campeonato fala isso. Ele diz assim: como se viu mais tarde, a história do dito projeto começou na Itália. Então, peraí, a arte, aconteceu um troço aqui fundamental na França do século XIX, que começou na Itália, na época de Giotto e Cimabue. Então, tecnicamente o Renascimento, né? E culminou na época vitoriana, quando os artistas visuais foram capazes de lograr um modo ideal de representação que o renascentista Leão Batista Alberto... Não vou ler tudo, mas o que ele quer dizer? O que ele está dizendo é o seguinte: a arte, até a Revolução aqui no século XIX francesa, se dedicou a copiar coisas. Quando que surgiu esse projeto de copiar coisas, ou seja, a própria arte? Com Giotto e Cimabue. Oxente, e para trás de Giotto e Cimabue tem nada? O que eles estavam fazendo? Qual é o... Não tem nada antes disso. Então, Giotto foi lá um dia e falou: vou copiar as coisas. Isso é um dos críticos mais importantes da coisa. E uma ideia evolucionista claríssima, que então apareceu isso, aconteceu tal coisa. Então, esse projeto, assim, um retrato conseguido deve ser indiscernível do sujeito, do retrato que nos observa através de uma ventana. Bom, ele vai dizer aqui uma tese também que todo mundo aqui ouviu no colégio, tenho certeza. Que a arte estava lá tentando copiar a realidade igualzinha. Aí um dia surgiu a fotografia e os caras falaram: eita, não preciso mais fazer isso, não.
tem a foto. Eu vou fazer outros negócios, aí o artista ficou livre e foi descobrir a realidade. Uma coisa estúpida dessa. Se você estudar minimamente a iconografia medieval, você vai ver que o cara não estava tentando copiar a realidade. É arte, ele estava tentando fazer outra coisa. Então, eu estou chamando a atenção para isso como esse caldo de evolução, revolução, tecnologia, materialismo, relativismo, infantilismo, é um caldo que dá um dos críticos mais importantes, entendeu? Da arte contemporânea. Tá? Bom, agora vamos percorrer isso aqui e tentar chegar a uma ideia, então, do que é a arte e para que ela serve. Umas 4 horas mais a gente consegue. É aqui, né? É, né? Ó. Isso aqui não importa, já passamos. Olha só. Se você abrir o site InfoEscola, tá? Eu abri qualquer coisa, apareceu InfoEscola no Google, deve ser um dos mais procurados para pesquisas escolares. Antes de nos perguntarmos o que é arte, talvez precisemos considerar que essa é uma questão sem resposta. Então, vamos para casa. Não tem resposta, você está fazendo um esforço à toa. Ela não está dizendo que é uma resposta difícil, que vale a pena percorrer. Não tem resposta. Para o pessoal que vocês ainda vão ver aqui essa escabrosidade textual. Não podemos ter uma resposta objetiva para essa pergunta, já que, quando nos referimos à arte, estamos falando de uma área do conhecimento que é justamente o oposto disso. Eu estou supondo que o oposto disso é que ela seja subjetiva, né? Estou achando que é isso. Pela levada, estou achando que é. Um outro problema. Olha, não podemos responder o que é arte. No entanto, o site, o texto, a dedicação dela, considera que essa coisa existe. Então tem uma coisa que existe que eu não consigo dizer o que ela é. Essa coisa é muito tenebrosa, deve ser muito terrível. O universo da arte diz respeito, sobretudo, à subjetividade humana. E por isso não se presta a uma resposta direta e assertiva, conforme encontramos em outras áreas do saber, tais como as ciências exatas. Então você só pode compreender com certa objetividade o que está para fora do homem, o que está para dentro não. Provavelmente o fígado e o rim, né, e o baço também não podem ser entendidos, estão para dentro do homem. Assim, conceitos como certo e errado não se aplicam à arte. Citaremos aqui os exemplos das artes visuais, não importa. Então, assim, é um site de busca de escola, esse é o texto, está na cabeça do texto, nem ele o resto, tá? É imediato. E aí eu vou começar, então, a gente ver uns exemplos. Vocês sabem o que vocês estão vendo? Está vendo como vocês não sabem o que é arte? Postou? Vocês estão vendo uma obra de arte. Mas eu não quero falar dela. Isso aqui é uma obra do Salvatore Garau, que se chama Scultura Immateriale Aprile 2020, da collocare in abitazione privata entro un spazio libero da qualsiasi ingombro di circa de tarará. Então é uma instrução de onde botar a obra. Bora ver a obra? Não tem como, por quê? Porque ela é imaterial. Ela está na cabeça de quem fez e na cabeça de quem comprou. E ele diz, você guarde ela aqui, assim, assado, tá aí. Não, mas como assim ela é imaterial? O truque, né? Vamos chegar... Não, ela é imaterial. É uma obra que não existe. Só tem o certificado dela. Ela foi vendida por 15 mil euros. Por isso que tem o certificado. Mas isso eu não acho impressionante. Não é? Por quê? Porque se você vai na feira 1000 anos, tem aqueles caras que fazem aquelas coisinhas de... O presente certificado não pode ser exposto no espaço reservado. Isso, pronto, perfeito. E o presente certificado não pode ser exposto no espaço reservado à obra para que ele não substitua. Para que ele não passe a ser a obra. Porque aí o truque... Então, assim, eu bato palma para o Salvatore Garau. Porque eu gosto de gente que sabe fazer truque. Eu acho divertido. Então, por exemplo, quando você vai naquelas feiras, lembra que o cara bota coisa no potinho? A rodeia de gente assim, ele fica... Onde é que tá? Pô, o cara bota aquele... Não, tá aqui, pega 10 reais de todo mundo, né? É o que ele tá fazendo. É simplesmente um truque. Ele e mais alguém para ganhar um dinheiro de alguém e tal. E, enfim, sei lá, outras intenções que ele tem. Mas não sou psicanalista nem policial, não posso investigar. O que me impressiona é isso. Isso é um site, falar arte imaginária, artista vende obra, parará. Após o sucesso da arte digital em tokens não fungíveis, que eu não sei o que é, pode ser interessante, eu estou falando sinceramente, eu não sei o que é, pode ser interessante, eu não vi,
uma nova tendência pode estar chegando ao mundo artístico, a arte imaginária. O primeiro adepto dessa escola é o artista italiano Salvatore Garau, que levou a leilão e vendeu essa pela bagatela de 15 mil euros, 92, uma escultura imaterial feita por ele. Feita por ele. Porém, a obra é imaterial, ou seja, existe, mas é apenas na cabeça do autor. O leilão foi realizado pela galeria Art Height, localizada na cidade italiana de Milão. Segundo Garau, o fato de leiloar uma obra que não existe no mundo real aconteceu por conta de uma natureza diferente de tudo que tem sido feito por artistas desde o início do século passado. O cara inovou o negócio. Genial. Realmente não quero falar da obra, porque é difícil falar dela. Eu quero falar do jornalismo. Um imbecil dá foros de coisa séria ao que não é sério. Está dizendo aqui, talvez seja uma nova tendência. Sei lá, a comida que não alimenta, né? O frio que não esfria. O conceito das minhas esculturas é completamente diferente dos processos de Marcel Duchamp no início do século XX ou da arte conceitual dos anos 1960, disse o escultor do Instituto Cultural. A ausência de matéria é para mim um ato de amor para com o desconhecido e o mistério com que quase toda a humanidade está comprometida. Aí eu passei a dar mais valor, já achei mais vantagem. Segundo Garau, o fato de sua escultura não ter uma manifestação física é o que faz dela especial, sem dúvida. Isso não, né? Isso top, por exemplo, você pega o Pietà, aí tem essa que não existe, ela é especial, né? É um troço. Já que a obra é como quem a vê quiser, e pode estar onde essa pessoa quiser. Pô, genial! No momento em que decidi expor uma escultura imaterial num determinado espaço, esse espaço ganhará uma quantidade e densidade de... Olha aí, você não sabe como é arte nem física nem nada. No momento em que eu digo que essa obra está ali, esse espaço ganhará uma densidade de pensamentos num ponto preciso. Então os pensamentos todos ali, ó. Criando uma escultura que, apenas pelo meu título, assume múltiplas formas. É um troço mágico. E essa turma que está falando de ciência. O comprador recebeu um certificado, eu não vou ler tudo, mas, assim, o círculo de imbecilidade é muito grande. Ele não sei dele, como eu falei, não interessa a ele. Mas repara se nisso você não tem uma dose grande de infantilismo, de relativismo, entendeu? Assim, e de uma noção evolutiva e revolucionária. Eu estou indo além do Duchamp e revolucionando de novo o negócio. Eis o que acontece. Se o artista... Isso é um jornal português, para não mostrar que é só brasileiro que é burro. Eis o que acontece. O italiano também é, porque ele foi vendido lá, né? Se o artista determina que num determinado espaço expõe uma escultura material, esse espaço vai atrair a atenção e o pensamento das pessoas. Salvatore está, no fundo, a brincar com a mente das pessoas, ao conseguir focar centenas de pensamentos voltados para um ponto. Qual o ponto? Assim, a magia acontece. Bom, ele pelo menos assume que é uma magia. Nasce uma escultura com centenas de formas singulares. Gente, é muito genial. Não é isso? É muito brilhante isso aqui. Assim a magia acontece. Nasce uma escultura com centenas de formas singulares, cada uma na cabeça das pessoas. Única. Salvatore deixa a comparação. Não moldamos um Deus que nunca vimos? Então muitos não sabem que tem uma imaginação sem limites. Olha a sua imaginação sem você molda um Deus, cara. Não pode moldar uma escultura. Salvatore Garau sente-se atraído pelo parará. O que eu quero dizer com isso? Por que eu estou lendo a matéria? Porque você não só tem todo esse circo de incompreensão, de confusão, de infantilismo, como do ponto de vista artístico, você tem uma confusão tremenda. Que é o seguinte, esse cara talvez seja um bom escritor. O que ele está fazendo é literatura. Porque toda a mágica acontece verbalmente. Lembra que eu falei lá atrás que obra de arte depende de uma matéria que eu manipulo, o bicho vira outra coisa e ele ganha valor, símbolo, significado, né? Ele está fazendo isso, então ele é um artista, só que ele faz com a palavra. Eu não sei se ele sabe que a obra dele é tão genial assim.
Está entendendo o que eu estou falando genial? Ele está fazendo literatura que todo mundo acha que é outra coisa e ela é literatura. Porque ela é uma obra feita de palavras que gera um monte de pensamentos, imaginações, sensações, discussões. Ele está fazendo literatura. Não sei se ele sabe disso. Eu tenho certeza que ninguém que escreveu essa matéria sabe disso. Mas percebe isso que eu estou falando aí? Aqui é o material e o material das ativações ou as bolinhas de sabão. Esse título ficou bonito, né? Foi eu que fiz. Ó, eu não sei se dá para a gente clicar o link. Não precisa muito. Se der tempo enquanto eu falo, tem como clicar o link? Não, né? Mas deixa. Esse é o blog da Bienal. Não vai estragar tudo, não, né? Deixa. Isso é o blog da Bienal. Teve uma Bienal, a Bienal de São Paulo, que recebe fortunas de dinheiro, diz o que é arte, o que não é arte. E aí é uma matéria mostrando como a curadora da Bienal, da Bienal de São Paulo. Vê bem, gente, eu não estou falando da feira que tem, eu estou falando da curadora da Bienal de São Paulo. Então eu estou falando de uma série de instituições, dinheiro do Estado, mobilização da atenção pública, tudo isso, né? Programas educativos. E ela faz uma reunião depois para explicar o conceito da Bienal. E como o conceito é muito complexo, todo mundo passa a fazer bolinhas de sabão mesmo, assim, sabe? Bolinhas de sabão. E aí eu tinha separado, não vou passar agora, mas assim, é o depoimento das pessoas que são lá, que são arte educadores, são artistas, são professores, dizendo como a fluidez da bolinha de sabão mexeu com o sentimento deles, eles então entenderam o conceito imaterial da arte. Era um vídeo, era interessante porque você vê assim, o estado mental deprimente de infantilismo em que as pessoas estão. Então você imagina uma reunião de adultos em que realmente as pessoas fazem bolinhas de sabão para ter uma noção da metafísica da arte, assim, sabe? É diferente do que faz Lígia Fagundes Telles, por exemplo, num conto chamado A Estrutura da Bolha de Sabão. Não é o problema da bolinha de sabão. O problema é de adultos se comportando como criança, gastando o dinheiro de todo mundo e educando crianças. Essa aqui também é uma obra, isso é muito célebre, muito importante, eu acho que está no Whitney Museum, que é um conto, é um museu que acontece o meu conto, uma obra de arte para salvar o mundo. Essa obra, por incrível que pareça, se chama Five Words in Orange Neon. É o nome da obra e é a obra. Vocês estão vendo a obra. Foi vendido caro. Aí vou contar uma surpresa para vocês. É neon. E é laranja. E são 5 palavras. E falam 5 palavras em neon laranja. Não está aí o problema está aqui, ó. Isso aqui é um site, nem me lembro de onde é, esse aqui é um site holandês, dizendo o seguinte, termo conceptual, in conceptual art, the idea or concept, in arte conceitual, a ideia ou o conceito é mais importante, é o aspecto mais importante da obra. Então aquele cara, ele não brotou do nada. Nos anos 60 nós temos uma coisa chamada fluxos, que é muito importante, todo manual de arte tem, onde você já tinha um negócio chamado arte conceitual e que o conceito é esse. O conceito, a ideia, é mais importante do que a obra. Então está vendo aquela perda da noção de obra? Isso está consolidado. Isso tem proposta, isso não é um acidente, isso não é um troço que aconteceu do nada. Eu quero achar um outro trecho aqui também. Olha isso aqui. O nível de inocência... Nós não estamos falando do Brasil, tá? Nós estamos falando da Holanda. Joseph Kouzut, que é o autor daquela obra, is an American conceptual artist and um teórico, e o seu olhar, eu quero achar o trecho aqui, não. Conceptual art no meio dos anos 60. Ele é o pioneiro no uso de palavras no lugar of visual imagery and and explored relationship between the ideas and ele é o pioneiro no uso do uso de palavras no lugar da arte visual e da interação entre arte visual e palavra. Esse imbecil nunca viu Iluminura, nunca viu um manuscrito, nunca viu a caligrafia tradicional chinesa, não é possível. Ele está escrevendo numa galeria importante da Holanda, não é do Brasil. Isso é até bom, né? Quando a gente se acha muito ruim, você vai ver, dá uma olhada na Holanda. Então, assim, não é possível que o cara diga que 5 words in orange neon são assim, uma espécie de vanguarda na relação entre palavra e imagem. Mas somente não é possível. É muita inocência, muita burrice, entendeu? Muito equívoco.
Conceitual. A arte conceitual é a arte em que a ideia ou o conceito, já falamos disso, né? Isso aqui é do Tate, tá? Tate Gallery. Isso aqui não é do botequim do seu Juca, não. É do Tate Gallery. Vamos ver mais algumas coisas bem bonitas. Parece escatologia, mas é simplesmente porcaria. Isso aqui é Marina Abramović, vocês conhecem? Marina Abramović é uma artista celebradíssima no Brasil, já veio para cá, já fez coisas. Muito querida da Casa Presidencial Americana, democrata também. Vários rituais satanísticos e parará. Não me interessa a vida dela, que ela faça essa porcaria dela, não estou falando disso. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente chama isso de arte. Essa é uma obra em que ela fica nua numa galeria, começa a se machucar, como é que diz, se mutilar, faz uma estrela na barriga até que essa estrela comece a sangrar muito. Eu não vou explicar, não vou mostrar para vocês. Calma, não vou chocar. Ela tem uma instrução para fazer a obra. Vê bem, eu não consigo ler aqui, ó. Se eu for para lá, eu saio do negócio. Enfim, ela tem toda uma instrução. Fique pelada, tome 5 tapas na cara, corte a sua barriga, sangre bastante, deite num cubo de gelo até a sua pele ser queimada e você sofrer, e aí ela levanta e vai embora. Então, assim, de fato, não é possível que isso seja a mesma coisa que a gente um dia chamou de arte. Ou que hoje em dia chama em outras coisas. Não é possível. Isso aqui são exemplos que eu tirei direto do Instagram. A Arte Basel é a maior feira de arte da Suíça. Isso é uma obra, isso é outra obra e aquilo é outra obra. É um gato morto. Isso é genial. Um Fiat Lux com uma estrela que tem uma luz e Fiat Lux na parede. Olha. Aí o sujeito vai lá e tenta fazer um Davi, tenta fazer uma 9ª sinfonia. É uma imbecilidade do Leonardo da Vinci, do Michelangelo. Esse aqui botou 3 cadeiras, mas não é 3 cadeiras juntas. É 3 cadeiras grudadas uma na outra. Só tá vendo? Numa praia. Pronto, é a arte. Tem o nome do cara que é o Visit Art Ball. Pull up a chair. Miami Beach is now open. Genial, não é? Agora, fora da nossa brincadeira, recuperando tudo que eu falei, uma das coisas que a gente tem aqui é, assim, além do infantilismo, a facilidade. Isso é muito estúpido. Só que isso obedece a um padrão que realmente aconteceu uma revolução, a gente vai chegar nela. Esse aqui, você imagina ver uma foto do Sófocles fazendo isso? Não dá, né, cara? Esse aqui é o Jeff Koons, um dos escultores, artistas contemporâneos mais ricos do mundo, caríssimo, está nos melhores lugares. E o que está do lado dele não veio lá da feira, não, é uma obra. Essas 2 obras de baixo, essa e aquela, aí você diz assim para mim, onde está a obra, né? Está vendo onde está a obra lá? A obra é esse aqui, ó. Sabe como chama essa obra? Caja de Zapatos. É de um grande artista mexicano chamado Gabriel Orozco. Depois vocês pesquisem. Essa obra aqui também. Chama como? Futebol. Então você vê bem, olha só. É sério isso aqui. Eu não trouxe, não selecionei, para a gente não. Já está longo demais. Mas há dezenas de matérias discutindo assim, a genialidade da provocação dele. Ele foi lá, botou uma caixa de sapato. No começo da palestra, eu botei uma imagem aqui. Vocês viram isso daqui, ó. Isso é um museu também, encheu de gente. Aqui embaixo tem um óculos, tá vendo? Juntou de gente, tal, tiraram foto, fizeram aqui, tralala. Foi um rapaz que fez de brincadeira. Depois ele foi lá, pegou o óculos, tirou a etiquetinha e foi embora. É uma brincadeira genial. Não dá para ele fazer essa brincadeira com o Bernini. Não dá. Eu vou fazer um negócio, todo mundo vai achar que é Bernini. Faz lá para você ver. Não dá para fazer. Eu vou fazer uma 9ª sinfonia. Não dá para fazer. Eu vou fazer um Dom Casmurro. Faz? Então, tudo isso nasce, não é uma frase equivocada, mas essa linhagem de coisas imbecis, infantilizadas, arrogantes, vazias, tremendamente materialistas, tem um DNA que é essa obra que eu acho que vocês conhecem, chamada A Fonte, do Marcel Duchamp. Acho que ela é de 1917.
17, olha aí, só entregando coisa boa para nós. Ele pegou um mictório e botou no museu. E até hoje... Aí você diz assim, olha só, a gente tem que ter cuidado. Marcel Duchamp não é um imbecil. Ele não é um imbecil. Ele botou na galeria de arte, desculpa. Ele não é um imbecil, ele é um cara brilhante. Ele fez provocações interessantíssimas. Ele conhecia do risco do bordado. E a gente precisaria parar e avaliar a brincadeira que ele fez, o jogo que ele fez. Inclusive parar e avaliar a obra dele, porque o Marcel Duchamp, aí que eu estou lançando um detalhe assim, ele é considerado, assim, vamos dizer, para nós que odiamos todas aquelas coisas, como se fosse assim, o demiurgo da porcaria. Há uma hipótese de que ele acaba sendo o demiurgo da porcaria objetiva, mas há uma hipótese de que ele está rindo de tudo, inclusive de quem apostou na porcaria dele. Porque quando ele faz isso, ele realmente provoca uma coisa interessante que está no campo das artes. As artes podem fazer isso. Ou seja, provocar um desconcerto de alguma maneira. É uma das coisas que estão no complexo definição das artes. Quando ele pegou aquilo e ele fez, ele nos obriga a pensar, eu gosto de Rembrandt só porque ele está aqui, ou eu sei ver as qualidades de um Rembrandt e botar ele ali no Cariri. É uma bela provocação. A gente não pode dispensar ela. Né? O problema é que toda aquela arte que a gente viu antes, e tudo isso, esse universo que a gente chama de arte contemporânea, é como um bêbado numa festa contando a mesma piada, repetindo a mesma piada. Ela foi genial, ela foi interessantíssima. Aí daqui a 3 horas tem outra pessoa contando, 3 horas tem outra pessoa contando. Aí chega outro bêbado e fala, eu tenho uma piada, eu já sei, é do macaco. Entende? Então, assim, a gente tem que olhar por isso com muito... Esse é um fenômeno da arte que está dentro da arte. A arte, como eu disse assim, ela como uma explicação complexa, ela tem um conjunto grande e muitas coisas podem participar de um pedacinho dela e não estar integralmente lá dentro, mas elas podem. Então, por exemplo, tá? Toda obra de arte, ela faz um arco de determinada maneira que vai de um entretenimento ao conhecimento. Tá? Então, um troço que entretém pode pegar um pedacinho do que compõe uma arte. Aí você diz assim, não, a arte é puro conhecimento. Isso às vezes mata também o nosso gosto da arte. Porque você vai ouvir os Beethovens, ver os Bernines e ler os Machados como uma obrigação, como se você fosse adquirir cultura, para ficar mais legal e mostrar para os outros. Você está matando o que está acontecendo ali. Você tem que estar aberto para uma relação. Prazer talvez seja uma explicação ruim. Já dá muito longo, eu não vou me meter aí, mas... para uma relação em sentido muito amplo de entretenimento. Você tem que ter uma atração, uma paixão, um envolvimento, como é? Tem que ter um agrado. Às vezes, o agradável é um pouco menos, porque às vezes ela pode incomodar, mas você tem que ter uma relação para além de uma vontade de fazer currículo, entendeu? Nossa, eu já vi todo o Rembrandt. E daí? Aconteceu alguma coisa com você? Não aconteceu nada, mas eu vi todo. Também não adianta, entendeu? Um indício para isso, eu vou botar isso aqui só como uma sugestão, isso é lindamente descrito pelo Roger Scruton, no livro dele sobre a beleza, eu acho, mas é uma ideia que ele traz do Coleridge, onde ele faz uma diferença. O que esses objetos simbólicos que a gente chama de arte fazem, que não é qualquer objeto que faz. Isso aqui não é o Michael Jackson, isso aqui é aqueles bonecos de cera do Madame Tussauds. O Roger Scruton faz uma diferença que é o seguinte, na linha de lá, você tem o que ele chama de fantasia, e na linha de cá você tem o que ele chama de imaginação. O Coleridge diz isso, né? E o Scruton retoma. O que acontece? A fantasia é um simulacro pornográfico que substitui algo que você não vai viver. A imaginação é um objeto que proporciona experiências e entendimento que não precisam da materialidade daquela experiência. Eu não preciso de uma moça voando do meu lado, nem quero isso, nem nada. Mas esse objeto me conduz, me alimenta do ponto de vista intelectivo, sensível, imaginativo. O imaginativo está dentro do intelectivo. Mas ele me alimenta, ele amplia, ele alarga o meu horizonte de conhecimento da realidade. Por quê? Porque ele é símbolo. Uma das coisas, não é só símbolo, eu vou chegar aí. O outro, não. O outro é uma brincadeira suja, onde eu apenas substituo uma presença que eu nunca vou ter. Ninguém está interessado. Para fazer uma variação, para fazer uma observação aristotélica aqui no sentido preciso, eu demorei muitos anos para entender a passagem do
da poética, quando Aristóteles, fazendo a diferença entre poesia e história, diz que a poesia atinge um universal que a história não atinge, porque ela é específica. E eu ficava falando, cara, universal, então quer dizer que é tipo uma ideia comunista, ele quer pegar o sentimento de todo mundo. Eu demorei um pouco para depurar esse negócio, falando, não é o universal. É que o exemplo circunstancial desse gesto da vitória de Samotrácia alcança algo que é do humano. Então, a força, o vigor, a coragem que ela suscita, o ímpeto, a sedução que essa escultura traz também, porque é inevitável que você tenha um traço de sedução nela, tudo isso não pertence àquela mulher que o escultor fez, ou à época de Aristóteles, isso pertence ao homem, como diz Lewis, o homem eterno, né? Isso pertence à natureza humana. Então você vem aqui cutucar esse símbolo, você vem aqui para ver esse objeto, para se divertir, esquecer da realidade, fantasiar e prostituir a realidade. Você vem para esse objeto, para conhecer a realidade, adentrar-se, elevar o seu espírito, aperfeiçoar-se, sentir melhor não é sentir melhor, depurar a capacidade de sentimento, de percepção, de entendimento. É a diferença entre fantasia e imaginação. Como eu falei no começo da palestra, não posso sair daqui sem falar isso. Eu já lidei com vários textos que invertem esses termos. Isso é uma sutileza que eu faço. Não pode ficar preso. Tem autores, por exemplo, Julián Marías chama isso tudo aqui de fantasia, ilusão. Né? Tratado de uma ilusão, Julián Marías está falando de ilusão nesse sentido. A coisa projetiva da vida humana, a dimensão da imaginação como parte do conhecimento humano. Bom, depois desse giro inteiro, estamos acabando de fato, tá? Depois desse giro inteiro, a gente volta para um Rubens. Não vou me deter nele agora, mas eu sugiro depois que vocês procurem Rubens, parem diante dele em silêncio, com tudo isso que a gente conversou, e procurem investigar a diferença profunda, perceber a diferença profunda do que este objeto, essa coisa, isso aqui é uma coisa, está grudado em algum aparelho, é um monte de tinta grudada uma na outra. Você está vendo aqui um cara levantando o bebê para matar o bebê. Eu não vou falar título, não vou falar nada, porque eu não quero falar da alegoria, eu não quero falar da história que ele está contando. Você está vendo, eu paro e fico olhando, eu estou vendo um bebê aqui, eu vejo que são mulheres tentando defender crianças. Numa luta, tem uma velha, lá atrás tem duas tentando escapar, não dá para ver aqui, mas tem um guarda dizendo, não, você não vai escapar. Não vai sair daqui, volta para tomar vacina. Você está vendo, então assim, você vai penetrando nessa história, ela vai te contando um monte de coisas. E mais do que isso, se você parar para ficar olhando para essa obra, se você parar para olhar da Carta de Sapatos, em 2 minutos você tem tudo que você precisa para sair dali falando, cara, eu vi a Carta de Sapatos, e aí? O que você está fazendo? Tentando seduzir a mocinha, só isso, mas você não está tendo uma experiência artística. Experiência artística é não acabar de ver isso daqui, não terminar de ver isso aqui. Não, por isso que eu não quero dar título, não devia nem ter dito que era um Rubens, porque isso aqui não está para te contar uma história, para te dar um conteúdo, para você impressionar ninguém. Isso aqui está para que você volte. Por quê? Porque tem o universal. Tem a dor, tem o desespero, tem a beleza. No meio de tudo isso, isso é bonito. Então tem um conjunto muito amplo, muito complexo. E é por isso que a gente só consegue responder a palavra o que é arte, chegando no final nessa ideia de para que ela serve. Bom, com todo o percurso que eu fiz, você já sabe que a obra de arte é um objeto feito, diferente como todo objeto humano feito, que produz um símbolo. Né? A gente já sabe dessas coisas. Então a gente tem que começar a entender para que ele serve, porque isso permite a gente completar a resposta. Já que a gente passou por tanta sujeira, eu vou passar um pouquinho por beleza, tá? Esse é o Ângelus de Jean-François Millet. Se você abrir a maioria dos sites que falam sobre essa obra, você vai ver um marxista dizendo que Millet estava representando o campesinato contra a opressão burguesa, sei lá o que do diabo que carregue, porque o cara desconsidera que o negócio chama Ângelus, desconsidera que tem uma igreja lá no fundo, desconsidera o gesto que eles estão fazendo, desconsidera o que tem aqui, desconsidera como o sol se inclina
para ressaltar essa igreja, porque se esse sol estivesse aqui, apagava ela. Desconsidera tudo isso para dizer que ele fala de camponês. Quem fala de camponês está falando de luta de classes. Por isso que é também importante treinar o olhar de novo, porque quem olha para isso aqui e vê que isso aqui é luta de classe está doente. Está doente do olhar. Isso é um momento de profunda ternura, profunda... E o Millet, que eu indico para vocês que conheçam o Millet, é um pintor disso. Ele olha para a pobreza e vê a beleza da pobreza. Então são muitos casais, sem romantismo. Você vai ver pobreza, você vai ver um campesino. Isso é um outro Millet. Vocês acharam que era Van Gogh, né? Alguém quem conhece? Isso é um outro Millet. Não, a gente não vai poder se deter, mas vê bem, é um casal de camponês descansando na colheita, né? Repara que beleza, além de toda a questão que vocês vão ver agora, eu não vou poder entrar nisso agora, mas de toda a questão cromática, de toda a questão da textura, repara o nível de intimidade, de carinho, de conforto, que esses caras que deveriam estar cansadíssimos, destruídos do trabalho, o modo como ela se deita sobre o seu peito, tudo que está sendo comunicado aqui de beleza e de dureza, isso é universal. Van Gogh foi um grande copiador de Millet, grande copiador, copiou muito Millet, copiou assim, exaustivamente, copiou tanto Millet que ele e outros artistas geraram uma coisa que é óbvio que o seu professor, como é que ele fala? Seu professor de história mentiu para você, né? Seu professor de arte mentiu para você. Ele cria uma gramática da curva, que é uma gramática da oração. Então ele pega vários, mesmo quando ele faz o gesto de cavar, como ele tem aquela gramática anterior, você está vendo alguém num gesto de devoção, de oração. Ele dá uma dignidade a um camponês, a um pobre, que é óbvio que um marxista não vai entender nunca. Né? Para um marxista, esse casal aqui não poderia estar vivendo o conforto desse amor e desse acolhimento no peito, devia estar matando alguém, né, fazendo alguma coisa, odiando alguém. Millet é muito lindo, muito lindo, muito lindo. Bom, esse é um esquema rápido, vou passar por ele porque ele tem a ver com tudo que a gente falou, tá? Uma obra, é óbvio que é um objeto de comunicação, eu reluto em dizer isso, porque senão fica parecendo só que ela é um objeto que transmite informação. Não é isso que é. Ela comunica porque ela aproxima dois indivíduos. E aqui é uma coisa muito importante. Quando a gente fala de universal, uma coisa que sempre acontece na obra é um para um. Uma das coisas de obra de arte é que é indivíduo. Quem vê obra de arte é pessoa, não é grupo, não é número, não é nada disso. É indivíduo, é gente, pessoa, individualidade. E o roteiro mais ou menos é o seguinte. Uma obra é uma matéria que ganha forma. Tem aquela passagem do Proust, é lindíssima nisso, o Proust, a sonata Vinteuil. Você vai ver tudo, eu vou falar aqui, depois você vai no Proust e vai ver. Ele está lá, um som bate no ouvido dele, matéria, pim, ele prestou atenção. Embaixo de um violino, que ele começa a perceber uma forma, ele começa a perceber, então um som bateu no ouvido dele, ele começa a perceber uma forma, esse violino está com a tarará. Essa forma ainda é só uma forma, debaixo dela sobe um piano, uma camada de som de piano que ele já reconhece mais e que lembra ele uma série de coisas e que remete à imaginação e os sentimentos dele para algumas coisas, ou seja, ela não é só forma, como agora ela é um símbolo. E esse símbolo toma o Proust de determinada maneira, toma essa pessoa de determinada maneira, que ela deixa de ser um símbolo no sentido mais limpo da coisa e passa a ser ele mesmo. Isso é uma coisa importante para o próximo slide a gente vai definir o que é arte. O símbolo, ele é, isso daqui é. Porque eu tenho um medo quando a gente fala de símbolo, é que a gente pense símbolo como alegoria, são coisas diferentes, tá? Isso daqui não está para fazer assim, entendi, o casal se ama, era um casal de camponês, e as pessoas podem ser amorosas mesmo pobres. Tá, tchau, nunca mais vou ver me ler. Não, porque esse negócio quer ser símbolo, mas ele quer ser também mistério e beleza. Ele quer que você volte para ele. Eu tenho uma tese de que as obras de arte só se sujeitam a seu entendimento, só se entregam a você a partir de um ponto de vista de uma leitura amorosa. Essa palestra deve muitas coisas a Olavo de Carvalho. Essas são duas delas. Uma que é esse conceito de imaginação que vocês conhecem,
na perspectiva Aristóteles, Nova Perspectiva, essa imaginação como conhecimento da realidade. E a outra, acho que foi um comentário brevíssimo dele, e depois amiudei um pouco mais ali ouvindo, essa noção do amor não como um sentimento, essa ideia do amor, essa verdade do amor não como um sentimento, mas como essa disposição para ver a integridade e o melhor do outro. Né? Uma espécie de escuta do melhor do outro. Quando eu vejo aquela caixa de sapatos, eu não preciso de nada disso. É uma ideia, uma brincadeira para. Quando eu vejo esse troço aqui, eu preciso amar isso aqui. Não adianta ser inteligente no sentido, eu preciso amar esse troço. E é por isso que existem muitas obras de arte. Pode não ser com Millet, mas você vai achar alguém que vai acontecer isso nas obras de arte. Então é uma matéria que acontece isso. Da matéria ela vira isso. E tem uma cadência aqui também. Ela sai de uma experiência sensível. É verdade que o artista sente uma coisa, é verdade. Mas ele tem que fazer uma coisa que o outro também sinta, através disso daqui. Uma experiência intelectual na percepção de uma ordem. Uma experiência intelectual também na percepção de uma ordem. O aguçamento do entendimento, da imaginação e do sentido, que também vai acontecer com o símbolo. E o final das contas, que é um conhecimento ou uma comoção e uma contemplação. Eu gosto muito da ideia de comoção, que é um mover com, que é o sentido um pouco da catarse em determinado sentido. Assim, a obra de arte ela vem e ela tem que te levar para um outro lugar. Ela tem que te arrastar, te mover com. Não adianta eu olhar aquele Millet, pode ser que aconteça e ficar indiferente. Agora, se eu me emociono vendo aquele... Nem me emociono assim... Me emociono. Um troço dentro de mim fala mais alto do que o meu, eu vou entender Millet. Ela me comoveu, ela me levou para um lugar, ela mudou a minha situação. Esse movimento da alma na arte é o que muitas vezes a gente chama de uma ascensão, de uma elevação do seu espírito, do seu entendimento. E aí nós vamos então finalmente para a nossa definição. E tem um último slide depois desse que é um... Esse texto eu estou reelaborando ele, eu vou ler com uma certa relutância, porque eu acho que... Mas ele é a minha tentativa. Lembra que eu falei tudo no começo? Considere para ler. É a minha tentativa de captar. Olha, a arte é isso. A arte é o fenômeno da... Eu estou botando fenômeno também, talvez tenha que fazer uma adaptação filosófica. Fenômeno é esse troço, né? É o fenômeno da cultura que se manifesta na tradição de confeccionar objetos. Primeira coisa, ele se manifesta numa tradição de confeccionar objetos. Então eu já tenho um critério. Objetos e eventos, tá? Então, assim, não aconteceu nada que não é mais do artista, que eu posso levar para algum lugar, que eu posso pegar, que eu posso ver, que passou a ser meu também, não é arte. Então, aquela palhaçada lá do italiano não é arte, porque não está na cabeça dele, não me interessa. Tem uma passagem maravilhosa de uma carta do Mallarmé, do Degas para o Mallarmé. Acho que é Degas. Se não for Degas, fica sendo. Acho que é Degas. O Degas escreve assim, cara, eu também queria escrever poesia, eu tenho vários poemas na minha cabeça e tal, e várias ideias, e eles só não estão escritos. E o Mallarmé escrevia muita carta, dizia assim, você não tem poema nenhum. Poemas ou estão escritos, ou declamados, ou não existem. Simples assim. Então assim, você é poeta? Sou. Cadê a sua poesia? Estou aqui pensando. Você não é poeta. Você é uma pessoa que pensa em poesia. Isso é um troço diferente, entendeu? Poeta é o cara que fez a poesia. Poema é um negócio que existe. Escultura é um troço que está lá. É aquela noção de obra. Então, a arte é o fenômeno da cultura que se manifesta na tradição de conhecer objetos, de confeccionar objetos e eventos simbólicos que comunicam a experiência humana universal por meio da imaginação e numa relação de transfiguração desse mesmo objeto ou evento simbólico como parte do mistério e da beleza. Então, quando eu vejo a obra de arte, eu não só sou remetido a estudo, mas aquele troço é uma coisa. Por isso que muitas obras são objeto de culto, de amor, às vezes tátil, de desejo, de posse. O mercado estraga muita coisa, mas ele está pegando uma coisa que é verdade. Um Millet desse daqui, eu pulo na água, tiro ele de lá de qualquer jeito. Eu não quero ter informação dele. Ele tem que viver aquele objeto, aquelas pinceladas, aquela mão que passou ali. E para finalizar, essa definição que eu amo da George Eliot, que é muito melhor do que a minha, porque é menos, vamos dizer assim, científica, e eu acho que diz muito bem. O maior benefício que a gente pode ter de um artista, seja pintor, poeta, novelista, é a extensão das nossas simpatias. A arte é a coisa mais próxima da vida. Isso diz tudo o que eu tentei falar. A arte é a coisa mais próxima da vida. Mais próxima, não é a vida. Por isso que quando aquela imbecil da Mariana Abramovic faz aqueles negócios, não é arte.
Por isso que aquele cara pelado... Lembra aquela discussão do pelado no museu? Por que aquilo não é arte? Porque aquilo é um cara pelado no museu. Se eu pintasse aquilo, talvez. Porque não é a vida. É um símbolo que aponta para a vida. Então, assim, o Aristóteles também diz isso lá na Poética, é um livro atualíssimo. Bom, enfim, não preciso falar de Aristóteles. Mas a ideia, por exemplo, ver um assassinato. Quem quer ver um assassinato? Ninguém, mas você vai no teatro ver um assassinato. Por quê? Porque é uma mentira. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera ser. Você está num jogo. Só que da ideia de jogo eles vão para aquela palhaçada. Só que é um jogo sério, um jogo de adulto. Só para fazer uma última nota. É por isso, por exemplo, ficar para outra palestra, em outro momento, que arte não é coisa para criança. Arte é coisa para adulto. Para criança, tem uma coisa que parece arte, que é a brincadeira com cores, com formas, com imaginação, com massinha, com história. Mas arte tem que ser um negócio terrível. Arte tem que ser um negócio que fala assim, ó, parou a brincadeira. Você pode encontrar coisas muito difíceis de elaborar. É a mesma coisa que filosofia para criança. Filosofia para criança, para mim, é uma espécie de pedofilia intelectual. A arte é a coisa mais próxima da vida. É um modo de amplificar, de ampliar a experiência e estender o nosso contato com os nossos próximos para além das fronteiras da nossa própria vida pessoal. Senhores, é isso, com a última lembrança de que, repito, como eu comecei a palestra, essa jornada gigante que eu fiz agora, ela não te qualificou para ver a arte. Infelizmente, você ficou aqui horas ouvindo, não te qualificou. Mas talvez, usando esse mapa, que foi essa apresentação, você possa mudar aquilo que realmente te qualifica, que é a sua experiência direta com as coisas. Ver os quadros, ouvir as músicas, olhar para a pintura, treinar o silêncio do olhar, treinar a atenção humilde do ouvido, ler a literatura desejando ampliar. Não cometo isso, eu preciso só terminar com essa coisa, porque eu sei do esforço que nós estamos fazendo de educação e da guerra política que nós estamos, mas não cometam o esforço de perder o seu tempo empilhando Dostoiévski e Aristóteles para fazer um currículo. Eu me libertei, eu não me importo com o currículo da universidade, mas às vezes você está fazendo um currículo para os seus amigos. Não faça. Não faça. O Scruton, quando fala da diferença entre fantasia e imaginação, ele faz uma diferença perfeita. A fantasia é pornográfica, é suja, usa o outro para um prazer que arremeda ao prazer real. O erótico é verdadeiro, convidativo, inclui o outro. Você tem que ter uma relação, se me permitem, erótica com a arte, é verdadeira, sensível. Erótica assim, sem... Eu estou fazendo essa ressalva porque eu me lembro de um texto dos anos 60 enfim, não importa, do estruturalismo, em que ela falava de uma leitura, não tem nada a ver com o que eu estou falando. Eu estou falando assim, uma relação real de conhecimento, de procura e de recepção do que aquele negócio chamado obra de arte, quando é bom, está propondo te dar, está pronto, que essa tradição está pronta para te dar. Então, toda essa coisa que é conceitual é uma parte de um processo que só existe se você verdadeiramente, honestamente, sinceramente e humildemente procurar amar as obras, ir lá e conviver com elas, ok? Muitíssimo obrigado, foi muito bacana falar com vocês hoje aqui. Obrigado.